Então a primeira vinda do sétimo anjo foi para a era. Apocalipse 3,14 foi para a era da igreja. O Mombrana foi o mensageiro, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então ele começou o ministério dele pregando para os pentecostais: sai dela, povo meu, para que não sejais mortos pelas suas pragas, os delitos e tal. Depois tinha uma outra promessa da mesma vinda. Da mesma vinda tinha uma outra promessa que era Apocalipse 10,7. Então lê lá: nos dias da voz do sétimo anjo. Aquilo ali já foi como poderia dizer? Aquilo já foi para um grupo específico. Já não foi para todo mundo. Porque, por exemplo, tu olha na própria mensagem, tem muita gente na mensagem que acredita que o Mombrana cumpre essa escritura aqui. Mas quando chega nessa escritura já trava. Por quê? Porque aqui é para noiva. Nos dias da voz, o que é isso? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele abrir o mistério. Então o Mombrana foi o primeiro homem a ver a abertura do livro. E ele viu aquilo e começou a trazer aquilo para a igreja. Mas quem é que viu com ele? A noiva. Então, da era inteira que ele foi enviado, já passou por um grupo específico. Para a noiva. Quem é que recebe a abertura dos selos? Quem é que vê o livrinho aberto? Quem é que vê o anjo forte descendo do céu? Quem é que vê a nuvem? Só a noiva. É ela que vê essas coisas. Dentro da mesma vinda tu já tem uma distinção. E aí tu tem a próxima coisa disso, uma próxima escritura que ela pode pôr na mesma vinda, é Lucas 17,30. O que tem lá em Lucas 17,30? A Bíblia diz assim, ó, que o filho de Deus, porque lembra, durante as 7 eras da igreja, aqui eu botei 7 eras, ó. Durante as 7 eras da igreja, que ministério que Jesus estava operando? Quem pode me dizer? Filho de Deus. Durante as 7 eras da igreja, Jesus operou. O que é o ministério do Filho de Deus? Espírito Santo. Filho de Deus. É o ministério do Espírito Santo. Era o Espírito de Deus trabalhando através de 7 homens, 7 lâmpadas. Cada um desses homens era uma lâmpada. A luz que estava na lâmpada era o Espírito de Deus. Era o Filho de Deus. Então, aqui a lâmpada, ela tem luz se ela estiver ligada. Senão ela fica ali só uma lâmpada. Então cada um desses homens, desses 7 homens, eles eram a lâmpada para ela. Quando Deus acendeu aquela luz neles, então eles se tornaram a lâmpada, o sol para era. O sol, um pedacinho do sol, né? Porque até a ciência diz, né, que essas estrelas que nós vemos são sóis e alguns deles até maior que o nosso. Até maior que o nosso. O nosso sistema solar tem o nosso Sol, que é o que manda, é o mais, é o astro maior, né? Então, assim como Jesus, né? Jesus é o astro maior. Por isso que as 7 eras da igreja tu tem 7 luas e tu tem 7 estrelas. Está mostrando o quê? Noite. Então, as 7 eras da igreja é um período noturno, não é um período diurno. Por isso que em 1950 foi tirada a foto da coluna de fogo, porque a coluna de fogo aparecia no deserto de noite. 1950 ainda estava dentro da era de Laodiceia, ainda era o ministério do Filho de Deus. Mas quando os selos são abertos e o mistério começa a ser revelado e o sinal messiânico começa a ser manifestado, mudou o ministério. De ministério de Filho de Deus, agora passou, e é um ministério acumulativo, lembra disso? Deus não tira, não, acrescenta. Deus acrescentou algo. Deus acrescentou no ministério do Mombrana o ministério do Filho do Homem. Que agora ele estava manifestando o Filho do Homem. Lembra que o Filho de Deus é Jesus. O Filho do Homem é Jesus. O Filho de Abraão é Jesus. O Filho de Davi é Jesus. Mombrana era um Filho do Homem, porque ele era um profeta. Mombrana era um Filho de Deus, assim como nós. Nós cremos que nós somos filhos de Deus, amém? Então nós somos um Filho de Deus, nós não somos o Filho de Deus. E agora o Mombrana era um Filho do Homem que estava manifestando o Filho do Homem, que era Jesus. Então Lucas 17,30 mostra uma manifestação maior. Agora Cristo estava
se apoderando muito mais, tendo mais liberdade no seu profeta. Lembra que ainda era o Mombrana. Mombrana fala, quando Moisés vinha com a palavra, era Deus. Mas quando Moisés terminava o culto, era Moisés. Entende? Então o Mombrana, não é que o Mombrana era Deus. Não. Mas quando o Mombrana estava falando, ele dizia, assim diz o Senhor. O que era? Deus soprou no ouvido dele e ele falava aquilo que Deus tinha dito. Era a palavra de Deus. Não era a palavra do Mombrana. Agora tinha coisas que o Mombrana dizia assim, olha irmão, isso eu vou dizer para ti como minha opinião. Isso é, ele usa essa expressão, isso é o William Branham falando. E se nós somos crentes verdadeiros, nós vamos saber distinguir o que era que o Mombrana estava falando, o que era que Deus estava falando através do Mombrana. Nem tudo que o Mombrana disse é assim diz o Senhor. Não é não. Tem coisas que o Mombrana disse que era assim, disse o Mombrana. Era a opinião dele. Tá bom para mim a opinião dele? Tá bom. Mas era a opinião dele, eu tenho que saber distinguir isso. Que nós saiba distinguir isso. Então essa aqui, vamos voltar. Essa aqui foi a primeira vinda. A primeira vinda do sétimo anjo. Ele vem para a era de Laodiceia, ele vem para a era de Laodiceia. A era de Laodiceia rejeita Cristo, ele começa a tratar com a noiva, por quê? Porque a noiva tinha que receber o selo de Deus. Lembra que o batismo com o Espírito Santo não vem através de tu saber que o Mombrana é um profeta. Não vem de tu saber que tu tem que ser batizado no nome de Jesus. Isso é muito bom, maravilhoso. Isso te distingue muito da maioria da cristandade mundial. Mas isso aí não vem, o batismo com o Espírito Santo não vem disso. Não. O Mombrana fala, o selo... E com esses selos, a noiva é selada. Então o que é que sela a noiva? O que é que vai trazer o batismo com o Espírito Santo aos crentes? É a pregação dos selos. É a abertura da palavra. É a abertura dos mistérios de Deus. É isso que sela os crentes verdadeiros, os crentes noiva no reino de Deus.